Queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas, todas vocês que estão nos assistindo ou que irão assistir esse vídeo, paz seja convosco. Desejo que todos vocês estejam bem, cuidados e abençoados pelo nosso Deus. Eu sou a pastora Marília Fonseca e juntamente com o meu esposo, o pastor Antônio Fonseca, nós coordenamos o trabalho com os casais a nível nacional, a CONAC Nacional, e a nível estadual, a CONAC Bahia. E eu estou assim muito honrada em ter sido convidada para participar desse projeto, o qual tem a finalidade de edificar casais e famílias através da comunicação da Palavra de Deus. Já agradecendo aqui ao nosso presidente estadual, reverendo Erivelto Tavares, a nossa querida pastora Jocélia Tavares e toda a sua família, Davi, a Débora por extensão. Agradecer ao pastor Marcos e a missionária Lúcia, que são líderes de casais, aí na IEQ Salvador, e a toda a equipe da CONAC, que trabalha aí nesse lugar, nessa igreja tão especial. Quero ler com vocês um versículo que está lá no livro de Colossenses, capítulo 13, versículo 15, que diz assim: Seja a paz de Cristo juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sedes agradecidos. Nós iremos falar rapidamente sobre a importância da paz dentro do lar. E o que é paz? Por que a gente fala tanto de paz? Por que a gente anseia tanto pela paz? E, na verdade, a gente não consegue viver essa paz. Onde encontrarmos a verdadeira paz? É interessante que quando nós vemos hoje, a gente olha para os nossos dias, a gente vê que as casas, os lares, tem muito barulho. Existem muitas festas, mas não existe paz. Uma outra coisa também que a gente pode observar é que por fora as casas são muito bonitas, casas suntuosas, mas dentro, no interior, há lares doentes. Um outro diagnóstico muito triste que a gente pode ver é que as famílias estão morando sob o mesmo teto, mas infelizmente elas estão separadas pelo fator emocional, espiritual e, pasme, e até físico. O Senhor Jesus nos promete, na sua palavra, que Ele nos daria uma paz que seria uma paz que iria nos fortalecer, iria nos sustentar. Ele diz assim em João capítulo 14, 27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou-la como o mundo a dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. É interessante que quando a gente medita nesse versículo, a gente vê que essa paz que Jesus nos oferece, ela é mais do que a ausência de conflitos. Ela é mais do que a ausência de guerra. É uma presença divina. Quando o Senhor Jesus disse, deixo-vos a minha paz, Ele está dizendo que Ele mesmo estaria conosco para nos fazer tranquilizar. É uma paz que nos traz equilíbrio, amor e harmonia. Vocês se lembram daquele episódio da tempestade? Jesus estava ali no barco. E a palavra vai dizer que ele deitou e adormeceu no meio da tempestade, porque ele era a própria paz. E os discípulos não entendiam isso. Mas o que tem impedido as famílias, os casais, de viver essa paz? O que tem impedido essa paz de habitar nos lares hoje em dia? Como podemos ser agentes dessa paz para o nosso cônjuge, os filhos para os pais? Precisamos entender que cada membro da família tem a sua responsabilidade em ser um gerador e mantenedor dessa paz dentro do lar. Isso é importante. Porque não depende só, é a mãe que tem que promover a paz, não. Cada membro da família. E como é que isso acontece? Quando o casal está em guerra, entendam isso, a paz da casa, ela é afetada. Os filhos não conseguem ter harmonia, ter
terem tranquilidade, quando eles veem os pais, o casal em guerra. Então aqui eu quero falar rapidamente que cada membro da família deve ser um promotor da paz. De que maneira? O marido, quando ele ama a sua esposa, como Cristo ama a igreja, ele está promovendo a paz. Efésios 5:25 diz assim: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Isso inclui sacrifício, cuidado e liderança espiritual. E qual é o papel da esposa? Como a esposa, ela gera e promove paz no lar? Quando ela respeita o seu marido e procura ajudá-lo, edificando o lar com sabedoria. Provérbios 14:1 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. Não se esqueçam de que os pais, eles são exemplo para os seus filhos. Os filhos aprendem mais com os pais, com o que eles veem, do que com o que eles ouvem. Porque os pais que cultivam a presença de Deus, eles geram paz interior, eles geram paz dentro do lar para os seus filhos. Aí, consequentemente, os filhos vão ser obedientes e vão ser cheios de fé. E para os filhos, qual o papel deles dentro do lar para que a paz seja promovida? Os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Os filhos devem obedecer e honrar os seus pais, contribuindo assim com um ambiente de respeito e amor. Efésios capítulo 6, versículo 1, está lá uma promessa de vida longa e de bênçãos para os filhos que são obedientes. Mas como ter a verdadeira paz? Qual a fonte, a origem da paz? A paz de Deus é um antídoto para todos os problemas e temores dos lares e das famílias. Gálatas capítulo 5, 22, traz nesse versículo uma oposição às obras da carne, falando sobre o fruto do Espírito. Diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então a gente vê aqui que para nós sermos geradores da paz, nós precisamos ter o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos ter o Espírito de Deus na nossa vida. Então nenhum lar, nenhum membro da família vai conseguir gerar paz se ele não for cheio do Espírito Santo, se ele não se deixar ser conduzido pelo Espírito de Deus. E quais são os fatores que impedem a paz no lar? Primeiro, falta de diálogo. Por quê? Porque quando não há um diálogo, o diálogo sincero e honesto entre os membros da família dá margem para que haja mal-entendidos, julgamentos, críticas. Então, é necessário o diálogo, porque o diálogo, ele dissipa coisas que não ficam bem claras entre o casal, entre os filhos, entre a família. Então, a ausência de comunicação é um fator que impede a paz no lar. Provérbios 15:1 vai dizer assim: a resposta branda desvia o furor. Um outro fator que é gerador, que contribui para a falta de paz dentro do lar, é o orgulho e a falta de perdão. Infelizmente, há membros da família que não sabem pedir perdão e não têm a humildade para conceder o perdão. E nós precisamos entender que o perdão faz parte da pacificação. O orgulho, ele é pecaminoso. Por quê? Porque ele endurece o coração da pessoa, impedindo a reconciliação entre os membros da família. Colossenses capítulo 3, vamos ler aqui rapidinho. Colossenses capítulo 3, no versículo 13, diz assim: zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutualmente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei.
Um outro fator são as influências externas negativas. Hoje em dia, meu Deus do céu, as redes sociais é um palco para que famílias vão lá para brincar. É um dizendo que não vai no aniversário do outro, é outro dizendo que os casais não sentam mais para resolverem as suas coisas dentro do quarto, as famílias não, vão para as redes sociais. Infelizmente, até isso com famílias cristãs. Então, a gente precisa entender que essas influências externas, redes sociais, amizades tóxicas, vícios, adultérios, consumo de conteúdo imoral, tudo isso mina a estrutura familiar. Provérbios 4, capítulo 4, versículo 23, vai dizer assim, ó, preste atenção aqui para a gente meditar. Provérbios 4, 23. Acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a sua vida. E por último, falta de vida espiritual em comum. Famílias que não oram juntas, famílias que não leem a palavra de Deus juntas, famílias que não têm propósitos espirituais juntas, elas não vão subsistir. Elas não vão se fortalecer. Elas não vão ter paz. Concluindo, a paz no lar, a paz na família, começa no coração de cada um dos membros. Um coração em paz com Deus transmite paz ao lar. A paz dentro do lar é um outro aspecto para a gente entender que é muito importante. Não acontece automaticamente. A gente já viu que ele é fruto do Espírito Santo. Então o pai, a mãe, os filhos, toda a família precisa ser cheia do Espírito Santo para que de uma forma muito simples, de uma forma muito voluntária, essa paz possa reinar no lar. Ela precisa ser cultivada com oração, diálogo, humildade, perdão, principalmente com amor e compreensão. Infelizmente, o inimigo quer destruir os lares. Por que ele quer destruir os lares? Porque ele sabe que um lar em paz é um lar que glorifica a Deus. O seu lar precisa glorificar a Deus. O meu lar precisa glorificar a Deus. Os nossos lares precisam glorificar a Deus. E para finalizar, como casais cristãos, como a família cristã, como filhos e filhas cristãs, nós fomos chamados para sermos pacificadores. Hebreus, capítulo 8, e aqui eu termino. Hebreus, capítulo 12, melhor dizendo, versículo 14, diz assim: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu agora quero orar pela sua vida, para que a sua casa, para que cada cômodo da sua casa, para que a sua família, para que verdadeiramente a paz do Senhor reine em seu lar, em nome de Jesus. Senhor, ajuda-nos a sermos pacificadores no nosso lar. Ajuda-nos a sermos construtores da paz no nosso lar. Que cada coração seja cheio de paz, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, esse fruto do Espírito, a paz, esteja presente na vida do marido, da esposa, dos filhos, de cada membro da família. Que haja, Pai querido, a disposição de perdoar. E que com a disposição do perdão, com o pedido e com a liberação do perdão, haja reconciliação, haja respeito, haja amor, haja temor do Senhor dentro desta casa, dentro dessa família. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor tire, ó Deus, todo litígio. Ó Deus, que o Senhor visite cada casa agora e toda a guerra seja dissipada, Deus. Seja exterminada em nome do Senhor Jesus. Que Jesus traga cura aos lares. Que Jesus traga paz aos lares. E que nós possamos ver, ó Deus, as famílias, ó Deus, da nossa Salvador, da nossa Bahia, do nosso Brasil. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, de cada bairro, em harmonia, porque a presença de Jesus, a paz de Jesus, chegou, reinou, está estabelecida lá. Nós oramos e declaramos a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a tua casa seja cheia de paz. Busque ao Senhor, ame ao Senhor e a vitória certamente estará presente em sua casa em nome de Jesus. Obrigada, Deus abençoe.